Olá, meus alunos, aqueles que seguem o nosso canal, todos e todas, muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a nossa videoaula e o tema de hoje é um tema que foi pedido por alguns de meus alunos da rede pública, do Colégio Albert Sabin, sobretudo, também da rede privada, alunos do Célula 1, do Colégio Nossa Senhora do Rosário, e etc. Né? Também aqueles todos que seguem o nosso canal, que nos acompanham. Bem, hoje nós vamos estudar a história das pandemias, endemias, epidemias e de surtos, de certo modo, que aconteceram ao longo da história da humanidade. Então, é um tema que pode, muito possivelmente, cair em alguma prova, em algum concurso que vocês venham a fazer e, claro, vai servir muito para o nosso enculturamento, para que nós possamos desenvolver bem a nossa cultura geral. A gente vai trazer aqui também para a nossa aula algum material que eu vou apresentar para vocês antes do nosso compartilhamento de telas, né? Vou ler com vocês um trecho desse grande livro do historiador grego Tucídides, História da Guerra do Peloponeso, que aconteceu entre 431 e 404 a.C., tá? A gente vai tratar aqui uma epidemia que aconteceu na polis de Atenas, será citada aqui por nós também. Vamos também compartilhar um trecho do filme O Incrível Exército de Brancaleone, o filme de Vittorio Guzman, também será objeto aqui dos nossos estudos quando falarmos da grande pandemia da Idade Média, peste negra. Então, vamos lá compartilhar nossa tela para começarmos nossa aula de hoje. Bem, então, nós começamos aí com a nossa viagem na história das epidemias, das endemias e das pandemias. Compartilhei aí 4 imagens com vocês, uma mostrando, né, a Peste de Atenas. É uma obra renascentista, aqui no alto à esquerda, né, La Peste de Atenas, né, de Michel Suiters, meados do século XVII. Também a gente vê aqui no alto à direita a peste negra e essa máscara que era comum, usada pelos médicos, né, que tinha o formato, né, da cabeça de um pássaro, era muito comum, ficou famosa. Existe em alguns museus da Europa ainda. Depois a gente também vai ver aqui a gripe espanhola, será abordada por nós, é muito importante, que matou entre 40 e 50 milhões de pessoas, lá por volta de 1918 e também 19. E, claro, vamos falar um pouco da Covid-19, né, que vai ser identificada em 2019 e, por isso, vai ter esse nome, também será objeto de estudos, essa que nos afeta hoje. Então, vamos lá começar. Bom, vamos começar definindo, né? Definir e dar os limites, para que nós saibamos bem o que é um surto, uma epidemia, uma pandemia e uma endemia, para que nós não confundamos os conceitos, o que não é legal, tá bom? Então, vamos lá. Um surto ocorre quando se verifica o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região ou no local específico. Se ocorre um aumento de casos de dengue, por exemplo, em um local delimitado, num bairro ou uma comunidade, então o que nós temos aí é um surto, tá bom? Por quê? Ele ocorre de maneira repentina, ele tem um aumento, né, que é significativo, que é expressivo, que além do que as autoridades poderiam, por exemplo, imaginar, mas ele é algo local. Está num bairro, numa comunidade, numa escola, está num espaço qualquer. Então, a gente vai ter um surto. Bom, já quando a gente fala de uma epidemia, a gente vai ver quando esse surto acontece em várias regiões. Então, ele se dá em uma escala maior. E aí a gente vai passar de um surto para uma epidemia. Se diversos bairros apresentam uma doença, então nós temos uma epidemia em nível municipal. Ela pode ser maior se diversas cidades têm casos de uma determinada doença. Aí a gente está diante de uma epidemia estadual. Ela pode ser também uma epidemia que assola
várias regiões de um país. Aí estamos diante de uma epidemia nacional, tá bom? Bem, uma pandemia, estamos diante de uma situação em que, quando é o pior dos casos, tá? É o pior dos quadros, é o pior panorama, quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta, tá bom? Então, se atinge, por exemplo, os 6 continentes, obviamente, é uma pandemia, tá? Então, é o pior dos cenários possíveis, como eu falei com vocês. Uma epidemia generalizada, é a definição do dicionário Aurélio, é uma pandemia. Pan vem de todos, é um prefixo grego. E demia, de demos. Demos é o povo. Então, uma pandemia afeta todo o povo. Então, todo o povo do mundo, tá bom? A gripe suína H1N1, do final da primeira década do século XXI, foi, no caso, uma pandemia. É um exemplo de pandemia. Já a endemia, eu coloquei aqui por último, por quê? Ela não se relaciona com uma questão quantitativa, como é um surto, mas local. No caso da endemia, né, o que a gente vai ter aqui é uma doença que é considerada endêmica de uma região. Não é que ela possa acontecer ou tenha que acontecer em grande escala, não é isso. No caso de uma endemia, ela acontece com muita frequência em um local. A febre amarela é um exemplo, né, de uma doença considerada endêmica do norte do Brasil. Cito para vocês que alguns anos atrás, antes da pandemia, eu viajei de automóvel pelo interior do Brasil, o que faço com alguma frequência com meus amigos e familiares. E nós passeamos de carro bastante pelo interior do estado do Tocantins, que faz parte hoje, claro, da região norte do Brasil. Quando eu voltei, eu tentei doar sangue, né, aqui no Rio de Janeiro. Porém, não foi aceita a minha doação de sangue. Por quê? Eu havia viajado há pouco tempo para uma região onde acontece de forma endêmica a febre amarela. E aí, tá, não foi aceito naquele caso o recolhimento do meu sangue. Depois, sim, fui, doei sangue normalmente. Para aquele momento, não. Né? A médica me orientou que eu ficasse pelo menos um ano sem fazer a doação de sangue, porque eu fui para uma região endêmica. Segundo a médica, eu não sou médico, eu sou historiador e filósofo, o que ela me disse foi: você até consegue reunir para você mais anticorpos, mas eu não posso pegar o seu sangue, que você veio de uma região endêmica para a febre amarela, e usá-lo em uma outra pessoa que esteja mais doente, combalida. Eu posso até criar uma situação em que eu venha a levar a óbito um paciente. Então, nesse momento, o seu sangue não é apto para doação. Você pode voltar depois, tá bom? Bem, então é só para a gente poder estar aqui um caso prático, né? No meu caso, fazer o quê? Para explicar a endemia. Então, deu para a gente diferenciar relativamente bem, embora eu não seja biólogo ou da área de saúde, o que é um surto, uma epidemia, uma pandemia e uma endemia. Então vamos aqui ao nosso primeiro caso, tá bom? Que vai ser a peste de Atenas. Aconteceu na Grécia no século V a.C. Ficou conhecida como epidemia, afetou Atenas, afetou também outras cidades gregas, mas os relatos que nós temos melhores são de Atenas. E segundo o historiador grego Tucídides, ela foi muito mais nefasta, muito mais enfática realmente em Atenas. Ela causou grande mortalidade na população. Os relatos contam os sintomas e a agonia, o combate, né, do homem contra a doença, das pessoas que adoeciam, e se fala também do desespero da população perante o caos que se instalou em Atenas. Nesse momento histórico, Atenas estava cercada pelos espartanos. Então, os atenienses não podiam sair da sua polis. E ali, confinados, também ficaram, né, aglomerados, ficaram mais propensos para aquela doença, tá bom? Péricles,
que era o maior político de Atenas na época, foi um dos que morreram afetados pela doença. Provavelmente foi tifo. Hoje, os historiadores, arqueólogos, trabalhando também, e cientistas, né? Arqueologia é uma ciência, apontam que teria sido uma forma de tifo, tá? Que acabou com cerca de 1/3 da população de Atenas. Um dos piores aspectos da peste era o desespero de quem era acometido por essa doença. Tá? Tucídides escreveu o seguinte: aqueles que estavam convencidos de que não tinham esperanças se rendiam muito mais rápido e morriam. Então, de algum modo aqui, né, acreditar que você possa superar a doença tem também efeitos entre aqueles que são afetados por uma doença qualquer, né? Outro aspecto era a alta taxa de infecção. Não se tinha um conhecimento que se tem hoje da ciência. Não que não houvesse medicina entre os gregos. É claro que havia. Inclusive, Asclépio era o protetor também dos médicos. Bom, e também o deus Apolo entre os gregos antigos. A mortalidade entre aqueles que se dispunham a cuidar dos doentes também era muito grande, porque eles acabavam também sendo afetados. Além disso, a epidemia teve como consequências mais delitos, pois os delinquentes acreditavam que escapariam dos castigos. Eu vou ler para vocês um pequeno trecho da obra do historiador grego Tucídides, A História da Guerra do Peloponeso, que eu apresentei aqui já no início para vocês. Dizia Tucídides, né? O caráter geral da doença, pondo de lado muitos outros sintomas menos frequentes, que afetavam cada pessoa de maneira diferente. Enquanto durou a peste, ninguém se queixava de outras doenças, pois, se alguma se manifestava, logo evoluía para aquela, provavelmente o tifo. Às vezes, a morte decorria de negligência. Olha como é que isso serve para nós também hoje. Mas, de um modo geral, ela sobrevinha apesar de todos os cuidados. Qualquer um de nós também pode ser afetado pelo coronavírus. Isso não quer dizer que devamos ser negligentes. Muito pelo contrário. Veremos aqui. Não se encontrou remédio algum na época. Pode-se dizer que contribuísse para o alívio de quem o tomasse. O que beneficiava um doente prejudicava outro. Então, a ciência da época não tinha ainda um receituário mais certo para tratar do tifo naquele momento, tá bom? Bem, aí vai dizer, né? Ela atingiu a todos, sem distinção, mesmo aqueles cercados de todos os cuidados médicos. Mas o aspecto mais terrível da doença era a apatia das pessoas atingidas por ela, pois seu espírito se rendia imediatamente ao desespero, e elas se consideravam perdidas, incapazes de reagir. O historiador Tucídides fala que algumas pessoas, tomadas pelo tifo, por um imenso calor, né, uma febre também, muito calor, se jogavam em poços d'água, tentavam se livrar da agonia, né, daquele momento. Tá bom? Bem, e aí, isso aí está no livro 2, no parágrafo 51 do livro que citei para vocês, do historiador Tucídides. Também Tucídides foi afetado pela doença. Aqui eu boto para vocês aqui uma imagem de uma escultura de Tucídides. Ele também foi afetado, mas, como muitos dos mais novos, acabou sobrevivendo. E aqueles que eram curados do tifo, certamente do tifo, não mais eram acometidos pela mesma doença. Adquiriam, nesse caso, uma imunidade. Bom, também o grande filósofo grego Sócrates foi acometido pela doença. Repito, certamente o tifo, e também não morreu. Mas o grande político Péricles, que foi muito importante para muitas reformas, Péricles foi o idealizador do Partenon, que eu aqui vos mostro à direita. E também aqui, né, uma imagem com algumas pessoas acometidas pelo tifo. O tifo é uma doença bacteriana, então ele advém de uma bactéria, um organismo vivo,
unicelular, do reino Monera, tá bom? A doença acontece quando a bactéria entra em contato com humanos, normalmente através de vetores, como pulgas, piolhos ou carrapatos, que vinham dos animais, como ratos, gatos, gambás, guaxinins e outros. E aí eu coloquei a fonte da nossa investigação. Esse foi o caso da Grécia, que aconteceu entre os anos 430, pouquinho depois, e 427 a.C., e que causou uma mortandade terrível entre os antigos gregos em meio à Guerra do Peloponeso. O segundo caso que a gente vai tratar aqui vai ser a famosíssima peste negra da Europa, que pode perfeitamente vir a ser tema de uma prova, de um concurso, de uma prova do Enem, por exemplo, para vocês, tá bom? A peste negra, segundo alguns estudiosos, matou entre 50 e 75 milhões de pessoas. Misericórdia. Bem, a peste bubônica, como também ficou para nós conhecida, ganhou o nome de peste negra, por causa da pior epidemia que atingiu a Europa. Também atingiu parte da África. E ela veio com animais que surgiram, né? O rato também, né? O rato negro, que a gente vai ver aqui, o rato negro chamado a ratazana preta, Ratus ratus, tá? Ela provavelmente chegou à Europa pelas cruzadas. E as pulgas, né, dessas ratazanas acabavam também picando os homens, e aí eram o principal, né, o vetor que ia levar aos homens a peste negra na Idade Média. Mais ou menos ali, como aparece para vocês, entre 1335 e 1351. Ela seguiu também posteriormente, matando muita gente, mas o principal momento é o que nós apresentamos aqui para vocês, tá? Essa parte da primeira metade do século XIV. Uma coisa que também afetou os habitantes daquela época foi o fato de, por volta de 1315, haver uma grande fome. Houve muita chuva, houve um desacerto na produção de grãos. Trigo, o principal, né, grão que vai produzir o pão, cevada também, que alimentava a população daquela época, se perdeu, rareou. Então, houve carestia, houve diminuição da produção, houve mais fome. Essa fome também se alastrou por algum tempo, por décadas, e pessoas mais fracas, mais debilitadas, não bem alimentadas, daí a importância, a necessidade de auxílio emergencial para os brasileiros, né, mais carentes, mais desprovidos, mais desassistidos, no momento como o que nós vivemos hoje. Precisam ter uma alimentação também adequada. Tá? É necessário que se tenha dignidade, que se dê dignidade aos cidadãos brasileiros. Mas, bem, voltemos aqui, por enquanto, à nossa peste negra. Depois, a ratazana cinzenta, um animal muito mais forte, muito mais belicoso, muito mais agressivo, foi tomando espaço da ratazana negra. E com essa ratazana cinza na Europa é que essa questão da peste negra se degringolou, fugiu totalmente ao controle dos homens da época. Foi um morticínio terrível ali com a peste negra, tá? Bom, ela foi sendo combatida à medida que se melhorou a higiene na época, tá bom? Tomava-se muito pouco banho na Idade Média, né, entre os europeus, isso era parte da própria cultura do europeu da época, e o saneamento das cidades, diminuindo a população dos ratos urbanos, como a gente viu aqui, tá? A ratazana preta e depois, pior ainda, a ratazana cinzenta, né? Essa ratazana cinzenta é o Ratus norvégicos, que foi a principal causa do problema para a peste negra no momento da Idade Média, da Baixa Idade Média. Bom, a contaminação é causada pela bactéria Yersinia pestis, comum em roedores, como o rato que eu citei aqui para vocês. É transmitida para o homem pela pulga desses animais contaminados. Bem, aí a gente vai ver aqui os sintomas, né, do homem
tomado pela peste negra, pela peste bubônica. Inflamação dos gânglios linfáticos, seguida de tremedeiras, dores localizadas, apatia, prostração, vertigem, febre alta. O tratamento é feito à base de antibióticos, mas, tá legal? Com Alexander Fleming, somente no século XX, que a gente vai ter, de fato, antibióticos. Né? Aqui na época, não. Então, era o seu organismo contra a doença. Então, a mortalidade era muito maior na época, tá bom? Matava algo em torno de 60% das pessoas afetadas. Então, terrível, tá bom? Essa aqui é uma máscara dos médicos da época que é moldada, pensada a partir do modelo da cabeça de uma ave, né? Até interessante para a gente. E aqui a gente vê os gânglios, né, que vão ficar inchados de quem era acometido pela peste negra. Nessa época, os médicos já recomendavam e propunham o distanciamento social das pessoas, tá bom? A quarentena também já era praticada, então você vai isolar aqueles que são doentes, para tentar não espalhar a doença. Tá? Porque se a pulga vai picar uma pessoa contaminada, ela pode ser um vetor também para contar uma outra pessoa ainda não contaminada. Então, o isolamento já funcionava nesse caso da Idade Média. Aqui a gente vê a obra O Triunfo da Morte, de Peter Bruegel, do século XVI, uma obra renascentista de 1562. Bom, a morte de 50 milhões de pessoas no século XIV marcou completamente a história da humanidade. 7.000 pessoas morriam diariamente no Cairo, tá? Então no Egito, que dá para a gente poder pensar aqui mesmo numa pandemia, tá bom? Vai assolar também outros continentes e também a Ásia, né? O Cairo, no nordeste da África, no Egito, nós bem sabemos disso. Na mesma epidemia que levou 3/4 dos moradores da cidade de Florença, no norte da Itália. Então, é a peste bubônica, como a gente vem aqui observando. A peste negra atingiu primeiro a China, tá bom? Depois a Rússia. Essa ratazana negra, ela tinha origem da Índia, e depois a ratazana cinza, provavelmente, ela vem do centro da Ásia e vai chegar à Europa. Ao chegar à Europa, através dos mercadores ou mesmo das cruzadas, né, feitas pelos italianos, carregavam os roedores acidentalmente em seus barcos, navios. Tá? Essa patologia encontrou terreno fértil no clima temperado da Europa, matando jovens, idosos, pessoas de todas as camadas sociais. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem de um filme clássico de 1965, O Incrível Exército de Brancaleone, né? A Incrível Armata de Brancaleone, tá? Que é um filme de Mario Monicelli. Eu vou apresentar para você aqui um trecho em que o filme, que é uma comédia, sugiro que assistam esse filme, quiçá a gente aqui no canal não faz uma interpretação, um estudo, né, histórico do filme O Incrível Exército de Brancaleone. Vamos ver, então, um trecho em que Brancaleone, né, que é o Guzman, o ator Guzman, claro, já faleceu no filme de 65, mas deixou um bom legado para a gente, ele chega em uma cidade medieval italiana e ele entende que conquistou a cidade. E aí ele vai ter uma pequena aventura nessa cidade. E aí a gente vai fazer aqui, é uma comédia que critica, claro, a Idade Média, né? Uma sátira, mas ele é uma boa ferramenta para que nós também estudemos história. Vejamos, então, a cena em que, né, Brancaleone toma a cidade, vai ver uma aventura numa cidade medieval tomada pela peste negra. Vamos lá.
Cucurucu. Godiamo, pecchiamo, che è la morte, che ci resta da vivere. Mordi. Fammoti baciare. No, fugge. Dammiti, prendimi e dammiti. Cucurucu, cucurucu. Cucurucu. Prendimi e dammiti. Godiamo e becchiamo. Cucurucu. Cucurucu. La tua pelle avvanta. Febbre d'amore? Anch'io la voglio. No, su quello letto no. Lo perché? Dammiti, prendimi, cucurucu. No, vi morì lo mio marito. Ulla. Quando? Ieri. Ieri. Di che malanno? Come di che malanno? Dello gran morbo che tutti ci piglia, la peste. Aida! La peste! La peste! Eccolo Fedore! Bom, como nós vimos nesse trecho do filme, tá? Ele chega a uma cidade, acredita que a conquistou, está abandonada, e vai viver uma situação ali, claro, do homem medieval, tá? O pecado, a luxúria também, claro, né? Envolvendo ali um tipo de pecado, a luxúria, e aí ele vai ver a situação em que a mulher, né, que parece seduzi-lo, está tomada pela peste. Então, ele foge com muito medo, não sabia bem o entendimento da própria doença, e aí a solução deles é fugir da cidade, tá bom? É uma comédia, uma sátira, uma crítica à Idade Média, mas ele mostra ali, de alguma maneira, é claro para a gente, interessante, o problema e o drama vivido da peste negra, o medo do homem medieval, tá bom? O Exército de Brancaleone é um filmaço de 65 que eu sugiro que vocês assistam também, tá legal? Bem, vamos então aqui agora, seguindo. Com a morte de diversos padres, uma curiosidade da Idade Média, havia locais na Europa em que simplesmente não realizavam-se mais missas. Segundo o historiador francês Lucien Febvre, historiador da Escola dos Análises, tá, uma referência na história, em O Problema da Incredulidade no século XVI, foi justamente a partir do século XV que tornou-se possível compreender a existência de um ateísmo, um abandono da fé, da transcendência, algo inconcebível nos séculos anteriores. Tá? Então, na época, né, já se entendia São Roque como advogado celeste dos males da peste. Mas, como as pessoas seguiam morrendo, isso deu espaço também para o desenvolvimento de um ceticismo. E depois também até, tá, é uma fonte para o próprio ateísmo, já que a sua fé transcendente não se via manifestar nas questões materiais, na experiência empírica da vida das pessoas. Então, fica aí a sugestão também do grande pensador, do grande estudioso francês. Vejamos então agora a cólera. A cólera vai ter 3 grandes momentos no século XIX. Uma primeira leva, está aqui, 1817 a 24, depois, de 1829 a 1837, de 1846 até 1860. Então, assolou aí também a Europa. Tá? Conhecida desde a antiguidade, teve sua primeira epidemia global em 1817. Desde então, o vibrião colérico, a gente já viu aqui, né? É algo que vai surgir de uma bactéria, uma doença bactéria, sofreu diversas mutações, causando novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos na Europa.
A contaminação se dá por meio da água ou de alimentos contaminados. Quem descobriu isso foi um médico inglês chamado John Snow, que era também médico da Rainha Vitória. Então, esse médico vai perceber e vai dizer, não são miasmas, como se dizia antes, eram miasmas. Não, não é bem isso. O que causa a cólera é a ingestão, é pela via oral, pela ingestão de alimentos contaminados. A bactéria se multiplica no intestino e elimina uma toxina que provoca diarreia intensa. Então, uma maneira de evitar, por exemplo, a cólera seria uma limpeza sistemática dos alimentos, daquilo que vai ser ingerido, tá bom? O que vai ser comido o que é sólido também e também as bebidas que o homem vai consumir. A cólera, ela também afetou recentemente o Haiti, em 2010. O Brasil também já teve vários surtos da doença, principalmente nas áreas mais pobres, onde você pode ter alimentos mais e também infectados, tá bom? No Iêmen também, em 2019, nós tivemos 40 mil pessoas morrendo em função dessa enfermidade. O caso do Haiti também vale a pena a gente pensar, porque o Haiti, esse país aqui bem pobre da América Central, aqui Haiti, do ladinho a República Dominicana, é o país mais pobre das Américas, tá bom? De todas as Américas, né? Todo o continente americano, o país mais pobre é o Haiti. Então, alimentos mal condicionados, que foram infectados, alimentos sujos, são levados também à boca, água, tá bom, contaminada, pode levar o indivíduo a ser contaminado pela cólera. E, sendo um país muito mais pobre, muito mais carente, tá, em que grande parte da população está abaixo do nível de pobreza, o Haiti foi colônia de exploração da França e foi um país muito explorado, tá? Que não teve a independência reconhecida durante décadas, foi muito maltratado. O Haiti é um país propenso também, em função, entre outras coisas, de sua grande pobreza, de surtos de cólera. Tá? Bom, e aí chegamos agora à gripe espanhola, que afetou, né, trouxe 20 milhões de mortos no planeta. Aqui estamos diante de um caso de pandemia. Bom, o vírus influenza é um dos maiores carrascos da humanidade. A mais grave epidemia foi batizada de gripe espanhola. A gente pode também chamar aqui de pandemia, porque ela vai afetar a Europa, vai afetar as Américas, afetou também a África, então ela vai expandir-se largamente. Bom, embora tenha feito vítimas do mundo inteiro, tá bom? Então, por esse motivo, podemos sim também chamá-la de pandemia. No Brasil, matou o presidente Rodrigues Alves, tá bom? Que a gente vai ver aqui, ó, nessa imagem. Rodrigues Alves foi presidente da República de 1902 a 1906. Em nosso canal, temos vídeos que tratam, por exemplo, do governo de Arthur Bernardes, sua política, etc. Um político do PRP. Ele morreu em 1919, acometido pela gripe espanhola. Bom, a contaminação propaga-se pelo ar, como o coronavírus, tá bom? Por meio de gotículas de saliva e espirros. Daí a importância de se usar máscaras. A gente vê aqui já as pessoas usando máscaras em 1918 e 19. Era muito comum na época o vício do tabagismo, o fumo, então era comum as pessoas fazerem um furo na máscara, um buraco na região da boca, para poder fumar. Ou seja, usava-se a máscara de maneira incorreta, o que é um problema na época e hoje também. Tá? Bom, sintomas: fortes dores de cabeça e no corpo, calafrios e inchaço nos pulmões. O vírus está em permanente mutação, por isso o homem nunca está imune. As vacinas antigripais previnem a contaminação com formas já conhecidas dos vírus, tá bom? Então, também a ciência vai estar sempre produzindo novas vacinas, aperfeiçoando a vacina para também acompanhar a própria mutação do vírus, tá bom? É uma necessidade da própria ciência. Daí também a importância e investimento científico.
Os sintomas da doença eram muito parecidos com o atual coronavírus, né? O SARS-CoV-2. E não existia cura, tá bom? Não existia cura também na época. Em São Paulo, a população foi atrás de um remédio caseiro, isso é uma curiosidade, feito com cachaça, limão e mel. De acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça, foi dessa receita, limão, mel e cachaça, que vai surgir a caipirinha, que é um produto brasileiro, genuinamente brasileiro. Na desgraça também se encontram algumas saídas para a vida do ser humano. Bem, e vamos falar ainda da gripe suína. A H1N1, ou gripe suína, foi a primeira pandemia do século XXI. O vírus surgiu em porcos, no México, em 2009, e se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 mil pessoas. Em termos de proporção, é bem inferior ao coronavírus que nós estamos experimentando, né, infelizmente, em nosso momento hoje, né? No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em maio de 2009. E no fim de junho do mesmo ano, 627 pessoas estavam infectadas no país, tá bom? Na época, não houve uma grita contra a vacinação, ainda bem, tá? Foi feito um trabalho mais organizado do próprio governo federal e, claro, também tinha menos, né, profundidade essa doença, e aí também matou menos gente. Mas então houve também uma organização mais sistemática que nos livrou também de um mal que poderia ter sido maior, né? O contágio acontece a partir de gotículas respiratórias no ar ou em uma superfície contaminada também, mas sobretudo pelas vias aéreas, tá? Não só, mas sobretudo pelas vias aéreas. Seus sintomas são os mesmos de uma gripe: febre, tosse, dor de garganta, calafrio e dor no corpo. E aqui as orientações, tá bom? Lavar as mãos, cobrir a boca e nariz ao espirrar, tomar as vacinas, não podemos ser negacionistas, tá bom? Evitar tocar nos olhos, na boca, tá bom? Evitar essas coisas. Lavar bem os objetos pessoais e evitar o contato próximo com os doentes sem proteção. Bem, e aí fecharemos nossa aula discutindo um pouco a Covid-19, que é um mal que nos afeta agora e que a gente conhece, acredito e espero, um pouco melhor. Trata-se de uma doença infecto-contagiosa causada pelo coronavírus, da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, SARS-CoV-2. Tá? Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca e cansaço, tá? Uma prostração. Eu fui acometido no ano passado, em 2020, tá? Mas em mim, tá? Isso foi pessoal. Os sintomas foram leves, mas não pode ser tomado como um conceito, tá bom? De casos particulares, do caso particular, não se pode pensar um conceito. Isso é um equívoco, tá? Filosoficamente, inclusive em relação à lógica. Bom, entre outros sintomas menos comuns, estão também dores musculares, dor de garganta, dor de cabeça, congestão nasal, conjuntivite, perda do olfato, do paladar, erupções cutâneas na pele ou nos dedos de tom azul. Tá? A grande maioria dos casos, você vai ter, são sintomas assim ligeiros e leves, tá? Muitos são assintomáticos. A maioria se recupera bem e sem sequelas. No entanto, 15% são infecções mais graves, que vão necessitar, talvez, de oxigênio. Alguns terão que ser ainda intubados, ventilação mecânica, assistência hospitalar, assistida em ambiente, né, claro, realmente hospitalar, cercado de cuidados médicos. Então, o problema é que o Covid, ele vai causar um caos no sistema de saúde. Então, vai afetar todo o sistema, comprometendo também todas as outras doenças, enfermidades, tá bom? Porque você também pode ser contaminado indo para o hospital sem ter ainda a Covid. E aí você aumenta, potencializa a possibilidade de um desfecho ruim, infeliz daquela doença
pretérita que você tinha. Então, requer de nós muito cuidado, inclusive cuidado cidadão, e vou dizer também cristão, né, porque é o que eu professo e sigo, mas respeitando também todas as religiosidades, de cuidado com o próximo, tá? Como cidadãos do mundo que somos. O agravamento pode ser súbito e ocorre geralmente durante a segunda semana e requer atenção médica urgentemente. A doença transmite-se através de gotículas produzidas nas vias respiratórias das pessoas infectadas. Então, temos que usar as máscaras, por favor, de maneira adequada, tá? A gente vê as pessoas na rua também usando de maneira incorreta, tá legal? Abaixo do nariz, abaixo da boca, como se fosse para proteger o queixo. Não é o caso. É para usar a máscara adequadamente. Estamos nos cuidando e cuidando também dos nossos semelhantes, tá? Isso também é cidadania, repito. As gotículas podem também depositar-se em objetos e superfícies próximos e também podem vir a infectar as pessoas. Colocam a mão naquele objeto, seja ele qual for, e depois levam a mão à boca, aos olhos, ao nariz. Tá? Isso é muito perigoso. Então, é necessário ter muito cuidado e vigília, atenção, para não fazer involuntariamente levar a mão aos olhos e ficar infectado, tá bom? Involuntariamente, claro. O intervalo de tempo entre a exposição ao vírus e o início dos sintomas pode ser de 2 a 14 dias. Isso aí também a ciência vai estudando, vai se aperfeiçoando. Ela não quer ser dona da verdade, a ciência, e aí eles vão sempre também revendo quando se vão apresentando novas descobertas e novos estudos, tá bom? Bem, aqui também fala um pouco do diagnóstico, vamos seguir um pouco mais. Entre as medidas de prevenção estão a lavagem frequente das mãos, evitar o contato próximo com outras pessoas, ou seja, distanciamento social, e evitar tocar a mão na cara, como a gente também já viu aqui, tá bom? A utilização de máscaras cirúrgicas é recomendada e também as máscaras domésticas. Vamos usar o que nós podemos, de maneira adequada, né? Fazendo com que os ambientes em que nós estamos estejam quanto mais abertos, o quanto mais ventilados, porque quanto mais a gente fica em ambientes fechados, maior a probabilidade também da contaminação. O tratamento consiste nos alívios dos sintomas e cuidados de apoio, tá bom? Nosso remédio, sobretudo, é a vacina, tá bom? O que temos são as vacinas, que devem ser aprovadas, tá legal? Que devem ser testadas, devem ser trabalhadas e devemos ser vacinados, tá bom? Sem xenofobia, por favor. Não vou tomar essa vacina porque é chinesa. Uma grandíssima besteira, tá bom? Vamos nos vacinar sim, não importa. Isso é uma questão muito recente. Não havia essa xenofobia em relação a vacinas, tá? Não é bom senso, dizia o filósofo francês Descartes. Todos nós somos homens que temos princípios de razão. Mas o que diferencia um homem do outro, se nós não somos loucos, não é que nós tenhamos a razão, é que nós façamos bem o uso da razão, que nós usemos bem o nosso bom senso. É isso que nós temos que fazer, usar o bom senso. Na falta do entendimento, não compreendo bem, siga a orientação de quem conhece a coisa melhor, o médico, por exemplo, tá bom? As pessoas com casos ligeiros conseguem se recuperar em casa, o que foi o meu caso. Não é um caso universal, foi o meu caso particular. Os antibióticos não têm efeito contra o vírus, tá bom? Então não vamos aqui fazer qualquer tipo de automedicação. Busquem os médicos. Bom, ela foi identificada pela primeira vez em seres humanos em dezembro de 2019, tá? Em Wuhan, na China. Por isso que é Covid-19, porque ela foi identificada e descoberta em 2019, tá bom? Os animais de origem, aí tem uma discussão se é o guaxinim, se não é, não vou entrar nessa questão, tá bom? O surto inicial deu e depois virou uma pandemia, porque afetou todos os continentes do planeta, né? Os 6 continentes, podemos dizer assim. Bom, os coronavírus são uma grande família de vírus que causam várias doenças respiratórias, como a gente viu aqui, tá? Desde doenças ligeiras, como a constipação, até doenças mais graves,
como a síndrome respiratória aguda grave SARS, né? SARS-CoV-2. Bom, para que nós fechemos aqui, peguei um dado mais ou menos atual, que fala de casos confirmados, isso aqui tem mais ou menos uma semana, tá? 146 milhões de casos confirmados, fora os não confirmados, né, no planeta, tá bom? Os recuperados é mais difícil, porque você contar isso no planeta todo é muito mais difícil. Obviamente, é um número superior, claro, né, aos 146 milhões que nós citamos acima. Até recentemente, foram cerca de 3 milhões e 100 mil mortos no planeta, tá bom? O Brasil está chegando a 400 mil mortos, o que é um número absurdo. O nosso país, né? E aí tem a ver com os governos, né? Sinto muito falar, né? Federal, a nível estadual, municipais também, e também a nossa própria população, que muitas vezes, né, por até não ter tido oportunidade de ter uma educação melhor, ou às vezes por uma falta de consciência e mesmo de cidadania, não tomamos os cuidados que deveríamos tomar. Então, a má gestão da pandemia pelos nossos governos e também por parte de alguns cidadãos, de parte dos cidadãos, faz com que nós vivamos esse caos. Nós estamos hoje aí competindo com a Índia, tristemente, quem está na frente da pandemia, número de mortos, como epicentro da pandemia no planeta. Então, também que nossa aula sirva para que nós possamos pensar um caminho, uma solução, e cada um de nós também fazer a nossa parte para melhorar o problema, tá bom? O que também inclui, né, fazer a nossa parte pessoal, dos nossos semelhantes, e cobrar das autoridades públicas, não o descaso, mas o contraponto disso, tá? Uma preocupação em preservar a vida dos cidadãos. Meus amados, vamos parar por aqui. Essa foi a nossa aula, uma viagem sobre a história da humanidade. Discutimos aqui um pouco, né, os surtos, as pandemias, as endemias e as epidemias ao longo da história. Vamos ficar por aqui. Um grande abraço a todos e todas, tá? Acompanhem o nosso canal, se inscrevam no canal se acharem interessante. Temos muito material de história, de filosofia para oferecer a vocês, tá bom? Se possível, dá um joinha no nosso vídeo para poder subir, por que não, né, no YouTube. Muito obrigado a todos e todas, paz e bem, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.